Vamos então iniciar o módulo de animação 3D com o título Animação 3D para enfrentar os desafios pandémicos. É importante percebermos como é que a animação 3D nos ajuda no panorama da saúde pública e no ensino da STEM. Ora, o que é que nós sabemos da animação 3D? É uma animação tridimensional, um tipo de animação que utiliza imagens geradas por um computador para criar sequências animadas. Esta animação é totalmente criada por computador. Nós também temos uma outra animação, outro tipo de animação chamado stop motion, que também pode ser animação tridimensional, mas neste caso não é com recurso a software informático. O que é que permite? Um controle total da cena, personagens e objetos em todas as perspectivas e também a 360 graus num espaço virtual, que é o contrário de uma animação 2D, onde cada perspectiva é desenhada frame a frame na própria animação 3D existe um controlo de uma ou várias câmaras que permite escolher o ângulo em que a imagem vai ser captada sobre os elementos que compõem a cena. E é importante também distinguir os principais tipos de animação. Temos diferentes técnicas, falamos-vos de uma no slide anterior, o stop motion, mas que não é aqui enquadrado nas imagens geradas por software informático, mas temos aqui efetivamente diferentes técnicas que podem ser usadas para animar os objetos, como a animação que lhe chamamos de animação por keyframes, que é animada a partir dos quadros-chave. Temos a animação por esqueleto, onde temos efetivamente um modelo, um humanoide, em que conseguimos fazer a animação, ou seja, simular a postura e o movimento do corpo através deste esqueleto, ou então a animação baseada em física. A animação 3D é muito importante na educação médica, portanto no tópico de saúde pública, porque efetivamente está-se a tornar cada vez mais popular. E porquê? Porque são uma forma mais dinâmica de criar uma explicação visual de coisas com base em diferentes mídias, por exemplo, em conteúdos multimédia, que por vezes são difíceis para os alunos, as alunas entenderem ou construírem um modelo mental que apenas com textos ou conteúdo estático não permite. Portanto, de facto, as animações são uma maneira eficiente de apresentar informações complexas e isso reduz o tempo gasto na leitura de livros didáticos e na abstração de conceitos e torna-se de uma forma até mais criativa. O desenvolvimento da animação 3D, aprenderem a animar, torna-se de forma mais criativa para aprender estes conceitos abstratos. Portanto, nestes contextos educacionais, as animações ajudam assim as estudantes a aprenderem de forma mais eficiente, retendo e compreendendo melhor as informações. Eu vejo a animação 3D importante na educação médica em duas perspectivas. De facto, facilita a explicação que o médico pode dar a um paciente, a explicar procedimentos complexos a partir de um vídeo e ajuda efetivamente este paciente a compreender de forma visual um procedimento complexo, ou então até na educação de novos futuros médicos, em que se pretende, com estes vídeos, melhorar a experiência geral da aprendizagem. Portanto, acreditamos que este conteúdo multimédia 3D pode ser muito mais impactuante do que um conteúdo educacional baseado apenas em texto ou imagem estática. E neste enquadramento vamos então passar a colocar a mão na massa e iniciar o workshop de animação 3D em Blender. Ah, tá. Aí toda vez que eu ensino um objeto, aparece aqui embaixo um menuzinho de contexto, que eu posso mudar as propriedades desse objeto. Então, ó, ele está selecionado ainda, né? Porque eu adicionei. Então, vem aqui, ó, adicionar cilindro, e aí eu vou dizer, por exemplo, quantos vértices ele tem, né? E qual a profundidade, que é essa altura aqui, né? Que é o eixo Z. Então, eu vou colocar menos vértices, vou botar 16, e vou colocar de profundidade 1. 1 não, meio. E aí você vai ver, ó,
quando eu der o Enter, que ele virou tipo um disco. Eu mudei aqui o eixo Z dele, que é a profundidade, para meio, e mudei o número de vértices em volta. Por que eu mudei o número de vértices? Porque quanto mais vértices tiver, mais pesado vai ser o arquivo. E como essa imagem é simples, né? É só é como se fosse um glóbulo, né? Uma coisa pequena, eu não preciso de ter tanto detalhe nessas curvas, porque eu vou arredondar isso. Entendeu? Então, eu posso diminuir o número de vértices. Então, diminuir e diminuir a altura. Beleza. Então, temos aqui um disco. Agora, eu quero arredondar, né, essa parte aqui, abaloar essa parte de cima. Se eu for usar uma ferramenta de extrusão, por exemplo, para criar um bevel aqui e depois arredondar ele, eu vou ter que fazer isso em cima e embaixo. E aí, para a gente relembrar como é que a gente insere modificadores, eu vou cortar esse disco no meio e vou deixar só uma tampa, só a parte de cima. Porque eu tenho um modificador que ele cria um espelho. E aí ele vai fazer uma cópia dessa parte de cima embaixo. E tudo que eu fizer nela vai repetir embaixo automaticamente. Então, tudo que a gente for modelar, tudo que a gente geralmente modela, que de um lado é igual ao outro, é simétrico, uma técnica que a gente utiliza é cortar o objeto no meio, por exemplo, uma jarra, né? A jarra tem um formato arredondado. A gente corta a forma no meio e só modela um lado, que o outro lado vai ser modelado automaticamente. Aí você vai pensar, mas se eu quiser meter depois de um lado uma base para poder segurar, a gente tem uma opção de ah, confirmar a modificação que foi feita. E aí aquele objeto vira um objeto só. Ele deixa de ser espelhado. Aí o comportamento vai mudar. Se eu mexer de um lado, não vai fazer a mesma coisa do outro, porque eu confirmei aquela modificação. Enquanto eu deixar essa modificação em tempo real, isso vai sempre trabalhar junto. Mexer de um lado, vai mexer do outro. Quando eu quiser adicionar coisas novas só de um lado, aí eu vou aplicar aquela modificação, vai parar de usar o modificador mirror, né, que é o espelho, e aí eu posso modificar o que eu quiser só de um lado. Então, como eu vou fazer essa coisa simétrica, eu vou colocar aqui, vou quebrar no meio e vou usar o modificador espelho, né, mirror. Então, vamos lá. Para eu cortar, eu estou no objeto mode. Eu vou para o edit mode, porque eu vou fazer uma edição nesse objeto, né? Então, vem aqui, ó, object mode e vou em edit mode. Ó, ele já ficou diferente, lembra dos nós, as linhas e as faces, né? São as formas, são as partes que tem no modelo. Ó, e aí tem todas as ferramentas aqui, ó, que apareceram, já que eu estou no edit mode com esse objeto selecionado. E aqui, ó, pelo desenho, você já vê logo, ó, um loop cut, que é cortar em loop. Esse loop ele funciona tanto na vertical como na horizontal. Eu quero cortar aqui, ó, nessa parte horizontal. Então, eu vou selecionar a ferramenta, loop cut, ó, tem que ficar azul. Ficou azul. E aí, quando eu vier com o mouse para cá, ó, repara que ele já mostra onde ele vai cortar. E é exatamente aqui que eu quero, tá vendo? Poderia cortar só aqui, tá vendo? Mas eu quero cortar aqui, toda a linha, né? É um loop. Ó, vou dar um clique nessa parte. E repara que ficou laranja agora, porque já cortou. Vocês conseguem ver laranja? Ok. Então, agora eu vou voltar aqui para a ferramenta de seleção, tá? E aí você vai ver que, a princípio, não aconteceu nada, só a linha que surgiu ali que já indica que tem um corte. E agora eu quero apagar toda essa parte de baixo. Eu poderia apagar face por face, né? Poderia apagar nó por nó, só que eu vou apagar tudo. Como é que eu vou fazer isso? Ó, lembra que eu posso selecionar só os nós, posso selecionar só as linhas e posso selecionar as faces. Então, ó, vou escolher a opção aqui de selecionar faces, vou clicar na face de baixo, desculpa, vou clicar aqui na face de baixo e ele selecionou toda a face. E aí eu vou usar um botãozinho mágico, que é o delete, apagar, né? O del tem no teu teclado. E ele vai me dizer o que você quer apagar. E aí eu vou dizer para ele, ó, eu quero apagar todos os vértices que estão ligados a essa face que eu selecionei. Então, vou lá em vértice,
Sumiu tudo. E aí virou uma tampa, ó. Tá vendo? Vazado embaixo, cortado no meio, né? E tá aqui. Certo? Beleza. Então, já fizemos aí a nossa metade do objeto e agora vamos criar um espelho para aparecer essa mesma forma aqui embaixo, tá? E aí a gente vai usar um modificador, que são aquelas opções que aparecem aqui nas propriedades. Tá vendo essa chave acho que é chave em inglês, não, é chave de grifo, né? Sei lá o nome dessa chave. Mas ó, é Modify Properties. Então, ó, clico aqui e não tem nada adicionado, nenhuma modificação adicionada nesse objeto. Eu vou clicar aqui para escolher uma modificação, existem várias, e eu vou escolher Mirror, que é espelhar. Tá vendo? Vou clicar em Mirror e ele vai me perguntar o que eu quero espelhar. Eu quero espelhar a profundidade, que é o eixo Z. Então, eu vou escolher aqui, ó, Z. E automaticamente está espelhado. Certo? Ou seja, voltou a aparecer aquela forma inicial que a gente tinha feito. Só que aqui o que acontece? Eu tenho um objeto aqui e eu tenho um espelho dele embaixo. É como se fosse um fantasma, né? Beleza. Então, agora eu já posso modificar qualquer coisa aqui em cima que vai refletir aqui embaixo, vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou inserir um chanfro aqui, uma parte mais reta, uma face aqui, um anel de face aqui, para poder arredondar um pouco, né? Então, tem aqui, ó, Bevel. Tá vendo? Que é uma ferramenta. Então, eu vou clicar na ferramenta Bevel. Apareceu essa bolinha amarela. Eu vou clicar e arrastar ela, ó, e vou arredondar um pouco. Ó. Repara que ele já mexe embaixo também, tá vendo? Ó, tô só arredondando um pouco o disco, ó, e ele fez a mesma coisa embaixo. Repara que quando eu fiz o bevel, ele desselecionou essa parte e selecionou o anel que surgiu novo. Tá? Não tem problema, porque eu quero continuar mexendo nessa parte de cima. Voltei a clicar nela, selecionei. Por que eu cliquei nessa parte? Porque a minha ideia é fazer esse efeito aqui, ó, de profundidade, tá vendo? Porque ele é um disco, mas ele tem como se fosse um buraco aqui, tanto embaixo como em cima. Eu vou inserir aqui duas faces. Isso aqui é uma face. Eu vou criar duas faces que essa área redonda aqui, arredondada, vai ficar menor. E aí eu posso mexer ela no eixo Z para criar essa profundidade. E aí ele vai criar tanto em cima como embaixo, porque está espelhado. Só para vocês verem, ó. Eu tenho outra ferramenta aqui que é muito usada, que é inserir faces, né? Insert face. Toda vez que eu quiser simplificar a forma, arredondar e tal, geralmente a gente vai estar sempre criando novas faces. Porque as faces fazem com que as curvas não fiquem tão duras, não fiquem retas, elas vão sempre arredondar. Então, a gente usa faces para poder manipular melhor o objeto. Então, vou clicar aqui, ó, em Set Face. Ele apareceu esse círculo, indicando que eu vou inserir uma nova face. E aí eu venho da extremidade do círculo, ó, branco, que apareceu, clico e arrasto para inserir a nova face. Ó. Tá vendo? Inseri uma nova face. Soltei. Ainda está selecionado, então já posso inserir a segunda face, como eu falei, porque eu ainda acho grande isso aqui. Então, vou inserir uma nova face e pronto. Por que eu não usei só uma face? Porque se eu usar só uma face, quando eu fosse descer, ele não ficaria tão suave essa transformação. Então, eu criei duas aqui para poder jogar um pouco mais com essa suavidade. Beleza. Agora, eu tenho aquela ferramenta de mover, não tem? Ó, Move, aqui, a terceira, de cima para baixo. Vou clicar nela. Tem os três eixos aqui, né? O Z, o Y e o X. Vou clicar no azul, que é o Z, e vou descer um pouquinho, ó. Olha lá. Tá vendo? Desci um pouquinho. Repara, virou
o côncavo, tá vendo? Dos dois lados, porque está espelhado, tá? Aí você fala, mas professor, tá muito reto ainda as coisas. Você falou que ia ficar redondo. Aí é que entra a mágica da ferramenta. Se eu vier, vocês chegaram a ver isso na última aula. Se eu vier aqui, ó, em Object, ó, eu estou em Edit Mode, vou voltar lá para o Object Mode. Voltei para o Object Mode. Se eu vier aqui em Object, eu tenho uma opção, ó, que é o Shade Smooth. Vou clicar no Shade Smooth, tá? No menu aqui, no submenu Object. Ele vai suavizar a forma. Ó, vou clicar, hein? Ó que beleza. Certo? Já suavizou um pouco. E aí a gente também viu isso. Tem um outro modificador que a gente pode mudar as propriedades dessa suavização, para ficar mais suave ainda. E aí, para usar esse modificador, é naquele mesmo painel de modificadores. Aí eu venho aqui, ó, adicionar modificador, e vou escolher a opção Subdivision Surface. Cliquei. E aí ele me deu essas duas opções: os levels de suavização na viewport e os levels de suavização no render. Porque, como a gente viu, né, o render, como pode demorar muito, quanto mais detalhada for a imagem, mais vai demorar. Então, às vezes, para a gente poder não usar tanto recurso de memória, a gente modela tudo com menos qualidade e quando for exportar, é que a qualidade vai ser maior. Como essa forma não vai requerer muito da minha máquina, eu vou colocar aqui, ó, 3 de suavização aqui na viewport, tá? E 3 também no render, tá? Para a gente ver exatamente como vai ser renderizado. Ó, beleza? Aí, repara que tem um defeitinho aqui, tá vendo? Que ele ficou uma barriguinha. É porque no Miro que a gente editou, ele tem essa opção aqui, Merge, e ele tem um valor, tá vendo? Que foi colocado. Se eu desmarcar esse Merge, ele vai sumir aquele defeito ali, ó. Tá vendo? É esse botãozinho aqui. Ó, aí ficou bem mais suave, certo? Agora, repara aqui embaixo que ele tem um monte de ondas, tá vendo aqui? Lembra que eu falei que cada vez que a gente insere faces, a gente suaviza mais a forma? Então, vamos inserir mais uma face em cima, porque é a mesma coisa, tá vendo? Tanto em cima como embaixo. Então, vamos inserir uma face no nosso objeto, nova, que ele vai sumir com esses abaloados aí. Então, vamos lá. Tá ok? Então, vamos voltar para o Edit Mode. Só que a gente não vê a face, porque tem umas opções aqui em cima de cada painel, tá vendo esses botõezinhos aqui? E tem um botãozinho muito importante, que é esse aqui, ó, Real Time. Esse Real Time, ele faz com que todas as modificações que a gente insere no objeto apareçam para a gente em real time. Se eu quiser tirar esses efeitos, não ver esses efeitos aplicados, eu desmarco esse botão. E aí ele volta a mostrar as faces, tá? Marquei o botão, ele volta a aplicar o efeito, eu vejo em tempo real. Desmarquei, ele volta a aparecer a face. E aí eu posso adicionar uma nova face, escolhendo de novo a ferramenta, ó, mais uma vez, e inserindo outra face. Botei mais uma. Agora são 3 internos. Vou voltar lá para o Real Time. Vou voltar para o Object Mode para a gente não ver essas linhas. E agora você vai ver que ficou bem mais suave lá. Aqueles abalados sumiram. Então, quando vocês verem algumas coisas assim que não te agradam, que está fazendo com que a forma não fique tão suave, você pode adicionar novas faces. Ok? Beleza. Então, aí já estamos com nossa forma mais ou menos, certo? E aí a gente já pode começar a animar. Alguma dúvida até agora? Não, beleza? Então vamos lá. Então, a gente pode também mudar a visualização aqui na viewport. Então, uma coisa nova aqui, ó. No menu View, no submenu View aqui, né, do lado do Object Mode, eu tenho uma opção chamada Viewpoint. E aí eu posso escolher de qual perspectiva eu quero ver esses elementos. Eu vou escolher, eu quero ver de frente. E aí, automaticamente, ele vai colocar o meu objeto de frente, tá?
É como se fosse uma câmera, né? Eu também posso visualizar todos os elementos que tiverem na minha viewport. Nesse caso, eu só tenho um objeto, né? Que é aqui, ó, Align View, centralizar o cursor, que é aquele cursor 3D que a gente usa para poder inserir os objetos, né? Alinhar e tal. E eu posso colocar tudo que tem na linha no viewport no frame, né? Nessa janela. Então, só para vocês terem uma noção, vamos supor que eu insira aqui uma lâmpada. Lembra como é que sai uma lâmpada? Uma luz? Vem aqui em Light, vou botar Light Point. Ela nasceu exatamente em cima do cursor, né? Que nem a gente aprendeu. Vou posicionar ela, o eixo Z, vou posicionar ela lá em cima. Ó, tá lá a minha iluminação, tá? Mas eu vou centralizar só o objeto. Então, para mostrar aquela opção, ó, View, Align View, ó, centralizar o cursor já está centralizado. Vou descentralizar ele, ó. Vou clicar com ele aqui, ó. Desculpa, é esse aqui, ó. Cursor. Ó, cliquei nele aqui, tá vendo? Então, eu estou com o cursor 3D desalinhado, não está no centro da minha viewport, e eu tenho uma lâmpada que está fora da janela. Não dá para ver ela aqui. Então, vou lá, ó, View, Align View, e aí vou centralizar o cursor e quero que coloque tudo que for elemento visualizado na tela. Então, vou vir aqui, ó, escolhi essa opção, repara, ela diminui o zoom para poder mostrar tudo que tem na tela, o objeto e a lâmpada. E centralizou o cursor, tá vendo? Então, é um comando interessante, porque quando você tiver centenas de objetos na tela e você não sabe se tem algum objeto que você não está vendo e tal, você vai lá, escolhe Align, View, né? E manda mostrar tudo no frame. Para a gente aprender aí mais duas coisas novas. Então, eu vou apagar aqui a lâmpada. Vou centralizar de novo o cursor, o mesmo comando, e vou mandar mostrar tudo no frame. E aí, agora, como não tem a lâmpada, ele voltou aqui para o centro. Beleza. Vocês lembram também que a gente tem 4 tipos de visualizações aqui, né? A gente sempre está trabalhando, geralmente, com o sólido, que aí você vê os objetos de forma sólida. Mas tem uma tipo de visão aqui que é muito interessante, que é o wireframe. Ele vai mostrar só os nós e as linhas, ó, tá vendo? Em preto. E ele é muito bom quando a gente quer mexer em coisas que estão em interseção, né? Uma coisa dentro da outra, o que passa por dentro da outra, você vai visualizar como se fosse um esqueleto apenas do objeto, tá vendo? Com todas as linhas e nós. Tá? Vou centralizar de novo aqui. Viewpoint, front. Beleza. Então, eu vou deixar aqui no wireframe, porque eu vou adicionar agora um novo elemento aí que vocês não conhecem, que é o que a gente vai chamar de rigging, né? A gente vai fazer o rigging agora desse objeto. Só para a gente ver aqui, essa primeira parte foi aqui, ó. Lembra que na semana passada a gente era o quê? Vocês lembram o que a gente era? Lembra ou não lembra? A gente era desbravadores. Nós já nos tornamos proativos e agora somos aventureiros. Então, essa primeira parte, nós conseguimos o primeiro Dan de proativo. Fizemos tudo isso aqui. Ah, não, faltou uma coisinha, agora que eu me liguei, ó, que é o grande barato. Ó. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Beleza, então a gente vai... O que acontece? Está muito perfeito, né? Esqueci esse detalhe. Está muito perfeito aqui, ó. Vou voltar para o sólido. E se você reparar, ela tem uma... Tá vendo? Ela é meio enrugada, tem umas imperfeições, né? Então, eu vou fazer essas imperfeições aqui. Como é que a gente pode fazer? Tem um recurso de modificação que é inserir imperfeições no objeto baseados numa imagem. E aí o que é branco fica suave, o que é preto fica enrugado. Geralmente, ou acinzentado, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse recurso na nossa célula.
Então, vamos lá. Eu vou selecionar a célula, né, no modo objeto, e vou adicionar um novo modificador. Já temos dois, né? O espelho e a subdivisão. Vou até fechar eles aqui, ó. E tem a setinha aqui do lado de cada painel. Vou você fechar os dois que eu não vou usar agora. Então, eu vou aqui, ó, adicionar modificador, e aí tem o displace. O displace cria essa imperfeição. Tá vendo aqui? Displace. Então, eu vou escolher aqui displace. Repara que ele ficou bem grande, né? Virou um bolo de Berlim, né? O bolo de Berlim. Mas aí é porque ele está com a força 1. Eu vou diminuir para 0,06. Acho que é um bom tamanho. E apertar Enter. E aí ele volta para o tamanho que estava anteriormente. Se não ficar como você quer, você pode ir variando aqui, tá? Beleza. Só que ele ainda continua suave. Por quê? Porque eu tenho que adicionar a imagem para poder essa forma calcular, baseado na imagem, essas irregularidades. Então, eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui? Tem uma opção adicionar textura, que é a textura geralmente são imagens, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, em New. Vou dar um nome para essa textura, que eu vou adicionar, célula. E a ferramenta já tem várias imagens que eu posso estar usando. Então, eu vou, ó, célula, só que eu tenho que mudar essa textura, correto? Olha aqui o ícone, tá vendo? Parece um tabuleiro de xadrez. E eu tenho aqui o outro tabuleiro, tá vendo? É esse tabuleiro aqui que eu vou inserir as imagens que eu quero. Então, eu já criei uma célula para esse efeito e agora eu vou adicionar a textura, que é a imagem. Vou clicar aqui nesse botão, tá vendo? As propriedades da textura que eu criei. E aí ele vem aqui, ó, tá aqui célula, que é a textura que eu estou trabalhando, e ele manda eu adicionar uma imagem ou um filme. Eu vou adicionar uma imagem, clico, e já tem aqui, ó, nuvens. Tá? Eu vou clicar em nuvens e automaticamente ele pega a imagem, lembra que eu falei do branco e do preto e do cinza? Ele já enrugou baseado na imagem que eu usei, tá vendo? Eu poderia criar essa imagem, poderia pegar na internet, mas já tem algumas aqui pré-definidas. Mas eu acho que está muito enrugado. Vou diminuir um pouco. Então, aqui, ó, o tamanho 0,25, vou botar 0,5. Já melhorou um pouco. E a profundidade, em vez de ser 2, eu vou colocar 1. Tá vendo? Só para suavizar um pouco, mas já ficou enrugado. Beleza. Essa calha eu tinha que ter feito um pouco mais fino aqui, mas não tem problema não. Vamos seguir aí. Ok, então, beleza. Então, essa parte toda aqui, a gente fez, então, a gente já se tornou proativo primeiro Dan. Agora a gente vai se tornar proativo segundo Dan. E aí, então, a gente vai fazer o rigging, né? Vamos lá. Então, eu vou voltar ali àquela visualização que eu falei, né? Vou centralizar. Ó, uma viewpoint, ver de frente, certo? Já está centralizado. Vou aqui botar em wireframe e vamos adicionar vamos fazer o rigging agora. As animações no Blender, elas podem ser feitas de várias formas. Eu vou ensinar para vocês. A gente, na verdade, vai animar três propriedades, três partes desse objeto. Uma, essa imperfeição dela, da forma, vamos animar. Ou seja, vai ficar como se fosse, né, os enrugados mudando de posição, de altura e tal. Vamos animar isso. Fazendo como? Animando a propriedade aqui, ó, de força da célula. Então, a gente vai animar isso. Outra coisa que a gente vai animar é a curvatura dessa célula. Às vezes ela vai subir, com a aba vai descer, pode subir de um lado, pode subir do outro. A gente vai animar isso também, para ela ficar bem orgânica, flutuando no cenário, quando a gente for fazer a animação. E vamos animar as propriedades dela de posição na viewport. Vamos pegar ela e fazer ela deslizar de uma ponta a outra, de um lugar para o outro, e vamos rotacionar ela, para ela ter um efeito como se fossem células de glóbulos vermelhos que estivessem mesmo se movimentando dentro de um organismo. Então, a gente vai animar três coisas dentro desse objeto. Mas eu poderia animar várias coisas. Cada modificador desse, boa parte deles pode ser animado. As ferramentas também, o que a gente modificar aqui com as ferramentas. E o
esqueleto, que a gente chama, né? Que é a gente colocar esqueletos dentro dos objetos e modificar a posição desses esqueletos, rotacionar eles, mover eles de lugar, e essa modificação vai ser considerada para modificar o objeto também. E vamos supor que a gente tem um personagem modelado em 3D, um ser humano. Eu consigo colocar ossos em cada parte do corpo para animar, por exemplo, as articulações, né, do personagem. Então é assim que a gente faz um boneco andar, né, levantar os braços e tal. É criando esses esqueletos dentro dos objetos 3D. Mas esses esqueletos não precisam ser só em pessoas ou em animais, né, que têm membros no corpo. Pode ser em qualquer forma. O que vai acontecer é que eu vou ter um centro e vou ter os esqueletos para as extremidades do objeto. E se eu mexer o esqueleto, rotacionando ele vai considerar essa modificação que eu fiz no esqueleto para modificar o objeto. A gente cria uma relação, né, entre o esqueleto e o objeto que é o dono desse esqueleto, ou desses esqueletos. Nós vamos criar dois esqueletos. Um que vem do centro para uma ponta e um outro que vem do centro para outra ponta. Que aí eu posso levantar um pouquinho só essa aba e levantar um pouquinho só essa aba, ou abaixar. Mas eu poderia fazer 4. Eu poderia criar mais um para cá e mais um para cá, para poder mexer nos 4 cantos, né? Mas eu só vou fazer 2. Beleza, então vamos aqui, ó, View, centralizar de novo de frente, colocar o wireframe, e para adicionar, o esqueleto é como qualquer objeto. Eu venho aqui em adicionar, escolho a opção, ó, armadura, e automaticamente, como o meu cursor 3D está aqui no centro, né, que eu tinha centralizado, ele vai criar ali, ó. E ele criou o primeiro bone. Tá vendo? É um bone. Ele tem 2 extremidades. Uma está centralizada bem no centro do objeto, ó. Agora, com ele selecionado, eu vou vir com a ferramenta girar, rotate, e vou girar ele, ó. Vou girar ele aqui, ó, no eixo X, para ele ficar na horizontal. Ó, deixa eu centralizar de novo a view, para eu ver bem onde que é a linha do X, ó, tá vendo aqui? Então, eu vou vir aqui, rotacionar o objeto, o esqueleto, o cone, e vou botar bem centralizado aqui. Eu poderia mudar o valor aqui na propriedade, ó, tá vendo? 89,8. Vou botar 90 graus, tá? Para ficar certinho. 90 graus. Então, já tem um esqueleto para um lado. Mas você viu que não mudou nada, porque a gente não criou o parentesco, né? Eu girei ele, mas ele não aplicou a modificação na forma, né? O esqueleto ainda está desligado da forma. A gente vai ligar já já. Então, vou aqui, ó, e vou criar um outro esqueleto, um outro bone para cá, um outro osso, né? Eu poderia copiar e colar, eu poderia adicionar de novo e rotacionar, só que eu vou usar uma outra ferramenta. Então, aqui com a ferramenta, com o objeto selecionado, o bone, eu vou voltar aqui, ó, no Edit Mode, e tem uma ferramenta aqui nova, ó, que é o Extrude. E aí eu vou escolher ela, tem que ver ela ficar azul. Repara que ele ficou aqui, criou um círculo e uma alavanca, né, com um sinal de mais, só que ele está desse lado. Então, ele vai criar supostamente daqui para outro lado. Mas eu quero que seja daqui para cá. Então, eu vou clicar aqui para centralizar onde eu quero o efeito. Vou clicar no mais e vou arrastar. Ó. Oh, desculpa. Ah, que beleza. Beleza. Não é no mais, no círculo, tá vendo? Cliquei e arrastei e criei um outro bone. Então, aqui, ó. Clico no círculo, arrasto e posiciono. Tá? Então, agora eu tenho 2 ossos. Vamos conferir. Bone. Tá vendo aqui? Esse está selecionado. Esse é o outro bone. Tá? Então, temos aí 2 bones. Aparece aqui o nome do bone que você selecionou. Tá vendo? Bone 3. Isso aí, inclusive, pode renomear, se quiser. Para dizer, né? Por exemplo, direito, esquerdo, né? Direito. Então,
dependendo da visão que você tiver, direita e esquerda. Ou outro nome qualquer. Ok, então vamos lá. Já tenho 2 ossos saindo do centro da forma para cada extremidade e a forma. Beleza, então vamos começar a animar isso aqui. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que criar o parentesco entre entre a forma, o objeto, e os 2 ossos. Então, eu vou selecionar tudo, voltei para o Object Mode, ó, selecionei tudo. Repara, uma coisa bem importante aqui, ó. Para eu ter certeza que eu selecionei tudo, repara que criou, a forma ficou, tá preto, ó, selecionei. Para selecionar tudo, se eu clicar só na forma, no objeto, fica laranja. Para eu selecionar o esqueleto também, repara que ele fica um laranja mais forte. E aí você vai ter certeza que selecionou tudo, tá vendo? Tá o objeto selecionado e os 2 esqueletos. E agora vamos criar o parentesco. Então, com tudo selecionado, eu venho aqui, ó, Object. Vou escolher aqui, ó, Parent. E vou escolher com força automática. Porque eu não vou ficar calculando isso, eu quero que ele calcule para mim. Então, vou, ó, Parent, forças com forças automáticas. Então, vou clicar. Pronto, já criamos um parentesco. Agora, o que eu modificar no osso vai aplicar no objeto. Vou voltar aqui para a visão sólida, tá? E vou ver uma coisa aqui interessante, ó. Aqui, como eu não fiz nenhuma modificação, tá tudo azul. Tá dizendo o quê? Que ainda não foi aplicado nenhuma modificação no esqueleto que aplicou no objeto. Sempre quando você vê esse azul escuro, é que não foi aplicado nenhuma força ainda. Vou voltar lá para o Object Mode. Vou selecionar aqui, ó, só o osso. Tá vendo? Se eu for lá no wireframe, vai ver que eu selecionei só o osso. E vamos agora para um novo modo de edição, que é o Pose Mode, que eu vou mudar a pose desse esqueleto. Ó, Pose Mode. E agora, no Pose Mode, eu posso modificar o esqueleto que eu quero. Selecionei esse esqueleto, vou escolher a ferramenta rotacionar e vou rotacionar ele. E nada aconteceu, só para me sacanear. Vamos acertar isso. Olha, voltei, né? Não aplicou a modificação. Vamos ver o que houve aqui. Tá, os 2 selecionados. Object Mode, os 2 selecionados. Vamos aqui. Object, parênteses. Deixa eu dar um clear aqui, que pode dar um erro. Deixa eu tirar aqui a foto. Object. Clear. Cadê o clear? Ó, parênteses. Clear parênteses. Vou criar. Apaguei, né? Repara que voltou a ser 2 formas, o cilindro e a armadura. Então, ó, vou selecionar de novo. Né? Selecionei os 2. Vou vir aqui em Object e vou criar Parent e vou escolher aqui, ó, com forças automáticas. Beleza. Agora vamos lá de novo. Pose Mode. Vamos selecionar o esqueleto. Deixa eu voltar aqui para o wireframe. Estou com o esqueleto. Vou rotacionar o esqueleto e agora foi, tá vendo? Aí, ó, selecionei. É porque eu não tinha selecionado a forma, né? Ó, repara. Vou voltar aqui para o sólido. Repara que ele está criando como se fossem 2 formas. Se acontecer isso, é um bug, não é bem um bug, mas é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Lembra que a gente criou o mirror e escolheu o Z? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, tá? Ó, voltou ao normal. Eu vou lá naquele mirror, voltando aqui para o Object Mode, ó, deixa eu clicar aqui, Object Mode, tá aqui. Vou lá na propriedade do mirror, selecionei a célula, vim aqui em modificador, vou no mirror. Olha o que aconteceu. Ele deixou o X marcado também. E aí, quando eu girei ali, ele deu aquele erro. Então, eu vou desmarcar o X. Porque agora, quando eu fizer a rotação, ele vai espelhar só no eixo Z e não no X também.
Então, quando você vê que ele não se comportou como você quer, dá uma olhada no mirror, se você estiver usando o mirror, que provavelmente ele está com algum outro eixo selecionado. Então, agora que eu já corrigi, vou voltar lá para o wireframe, vou voltar para o pose mode. Ó, pose mode. Tá. E aí agora eu vou rotacionar ele. Vamos lá. Espera aí que eu não selecionei o objeto. Isso. Pose mode, rotacionar. E agora eu vou rotacionar. Repara que já não fez aquele efeito, tá vendo? Ele só mexeu no eixo Z. Vou dar um Ctrl Z, tá? E aí eu posso rotacionar o outro. Tá vendo? Bem legal. E aí o que acontece? Quando eu for animar isso, eu não vou fazer ele, né, encontrar uma ponta com a outra. Eu vou fazer coisas sutis, para como se ele estivesse numa ondulação, entendeu? É isso que a gente vai animar. Primeiro, a gente fez toda essa parte daqui, né? Eu só não falei do Ctrl Z. Foi como eu voltei, né? Lembra que eu voltei aqui no Ctrl Z? Então, é isso. E aí, com isso, a gente se tornou segundo Dan de level proativo ao usar o Blender, tá? E agora vamos para o terceira parte do nosso tutorial, que a gente vai se tornar terceiro Dan de proativo. Porque proativo você viu que não é tão fácil igual os outros níveis, né? A gente foi de iniciante para iniciante avançado e tal. Agora a gente está parado aí no proativo. Porque a gente quer aprender, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Então, lembrem, vocês já são proativos, que vocês já estão estudando em casa, estão experimentando, né? Já não é uma coisa passiva. Ok. Só que nossa atividade é aprender a animar. Nós temos um objeto aqui para animar, correto? Só que eu vou animar isso com vocês e vocês vão animar todo o resto. Ou seja, todas as cópias do globo, que é uma forma de vocês exercitarem. E se vocês verem aqui no nosso ritual, o desafio é justamente animar as outras cópias, né? Eu vou mostrar como é que anima uma e vocês vão animar as outras cópias para criarem isso daqui, ó. Esse movimento, tá? Não precisa ser com esse efeito de luz e tal. Mas repara, cada forma está indo de um jeito para algum determinado lugar, seguindo um fluxo, lógico. Mas repara, esse está rotacionando na tipo espiral, esse está, né, de cima para baixo. Então vocês vão fazer isso. Só que eu vou ensinar vocês a animarem um desses. E aí os outros vocês vão replicar para exercitar o que vocês aprenderam. Combinado? Então, para fazer isso, vamos aprender mais 2 atalhos. Como duplicar as formas. Então, você tem que selecionar tudo, tá? Volta para o modo Object, né? Object Mode, para selecionar tudo. Para ter certeza, vai lá no wireframe, vê se está laranja tanto o objeto quanto o esqueleto, certo? Tá os dois selecionados, então vem aqui, ó, botão direito, duplicar objetos. Vou duplicar e repara que ficou preso no meu mouse aqui. Vou botar ele mais de lado aqui, ó. Cliquei, pronto, fiz uma cópia. Certo? A outra forma de eu fazer isso é selecionando a forma e o esqueleto, botão direito, copiar, colar. Ó o atalho, Ctrl C, Ctrl V. É o que eu vou fazer, ó. Selecionei os dois, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V. Aí você vai falar, pô, mas cadê, professor? Tá aqui, ó. Já são 3, ó. Só que na visualização você não vê, porque tá um dentro do outro. Então, não cliquei em lugar nenhum. O que nasceu novo, né? O que surgiu novo, está selecionado já. Eu venho na ferramenta mover e tiro ele aqui de baixo. Ok? Então, quando vocês estiverem fazendo esse exercício, eu só fiz 2 cópias. Vocês façam 10 cópias, sei lá, né? Faz 10 cópias. Eu fiz 3. Então, vamos voltar a animar só esse cara daqui. Selecionei ele. Aqui, estou com os 2 objetos selecionados, né? E aí, como eu vou animar agora, eu tenho que ver a linha do tempo. Lembra que ela está aqui embaixo, a linha do tempo? Ó, cliquei,
arrastei e está a nossa linha do tempo. Só vou apresentar a linha do tempo, mas ela é muito simples, né? Tem cada tempo aqui, não é segundos, são frames, né? São quadros. E aí, geralmente, dependendo da mídia que você for utilizar, ela vai ter um número de quadros específico para cada segundo. Então, por exemplo, no cinema, filmes, vocês sabem quantos quadros por segundo é? Geralmente é 27 alguma coisa, 27, alguma coisa. Para a TV, 24. Ou seja, são 24 fotos que vão ser apresentadas em sequência em 1 segundo. E num jogo, vocês têm ideia? Tem jogo que pode ir até 120 quadros por segundo, 240 quadros por segundo. Quanto mais quadros, mais recursos de memória, recursos computacionais vai precisar na máquina e mais pesado vai ficar o arquivo final, certo? Repara que aqui eu tenho indicado que a linha do tempo vai começar no quadro 1, que já está até aqui, e vai terminar no quadro 250. Se a gente considerar que uma animação tem 24 quadros por segundo, 250 são mais ou menos quantos segundos? Quase 10, né? Falei errado? Pensei muito rápido. É isso mesmo, né? 10 segundos, né? 10 por 24, 240. Isso. E aqui diz qual quadro que eu estou, né? Então, se eu clicar e arrastar, ele muda o ponteiro ali, ó. É uma linha do tempo. Então, não tem mistério. A animação começa aqui. Se eu quiser que uma forma ande de um lugar ao outro em 1 segundo, eu vou vir por quadro 24. Né? O quadro 24 indica que aqui tem 1 segundo de animação, se eu estiver considerando 24 quadros por segundo. Se eu quiser uma animação que dure 5 segundos, é a mesma coisa. Eu vou pegar e vou calcular. Minha animação para ter 5 segundos vai do 1 até aqui. Tá? Beleza, então vamos lá. Voltando aqui para o 1, essa é a linha do tempo. E como é que funciona? Cada modificação que eu fizer na forma, eu insiro um quadro na linha do tempo, um quadro-chave que a gente chama, que é o keyframe. Né? Porque são quadros, né? Se eu quiser um quadro-chave, que é um quadro que tem uma modificação, eu insiro ali, indicando para ele que houve uma modificação. E o resto a ferramenta calcula. Então, por exemplo, se eu quiser fazer que essa forma deslize, eu coloco um quadro-chave nela no tempo 1, indicando a posição inicial, vou lá no segundo que eu quero, né, no quadro que eu quero para terminar aquela movimentação, ensino um novo quadro-chave e coloco na posição nova. E aí, todo movimento intercalar vai ser feito pela máquina. Eu não preciso inserir um quadro-chave em cada quadro. Mas você fala assim, professor, eu posso inserir um quadro-chave em cada quadro? Pode. Mas como é que você vai fazer isso? Quando a animação for muito complexa. Por exemplo, o movimento de um personagem andando, né? Ele não é fácil de você fazer. Então, você, em alguns momentos, vai ter que criar uns quadros-chave. Quiser fazer técnicas de animação, por exemplo. Numa animação, você tem uma coisa que a gente chama de antecipação. Você vai começar a correr, o personagem ele dá tipo um recuo para depois começar a correr. Entendeu? A gente chama isso de antecipação. Isso é importante que você insira alguns quadros intermediários ali para poder ficar mais suave a animação. Se você não fizer isso, a animação vai ficar um pouco dura, meio estranha. Tá? No nosso caso aqui não tem muito problema. Vamos lá. Então vamos começar a mexer nas abas. Então, para mexer na aba, eu já sei que eu tenho que ir lá para selecionar aqui a ferramenta, o objeto e o esqueleto, e tenho que mudar o modo para pose, que aí eu posso mexer nos esqueletos. Vou botar aqui em wireframe e vamos fazer uma pequena modificação aqui, subindo essa extremidade da célula. Então, eu vou clicar aqui, ó, num esqueleto só, vou clicar em rotacionar, tá? E vou arrastar um pouquinho. Ah, não, desculpa. Não vou arrastar agora, não. Esse é o tempo inicial, então eu vou deixar como ela está. Vou deixar como está. Para fazer isso, ó, sempre quando eu for animar, como eu estou animando o objeto, eu paro o mouse em cima do objeto que eu quero animar e vou apertar o botão I no teclado. I de Insert Keyframe. Então, eu vou clicar em Insert e ele aparece esse submenu. E aí, o que eu vou animar aqui? Localização, rotação, escala. Tá vendo? Escala visual, bone, shape e tal. Não, eu vou
eu já vou deixar marcado aqui essas 3 propriedades: localização, rotação e escala. Embora eu só vá animar a rotação do esqueleto, certo? Mas eu vou deixar aqui os 3. Porque se eu mudar de ideia, quiser mover e tal, eu posso usar o mesmo recurso. Então, criei um quadro-chave. Olha aqui o quadro-chave aqui amarelinho, tá vendo? Esse aqui é o quadro-chave inicial. E aí, quanto tempo vai durar essa mudança aí, essa pequena modificação na rotação? Vamos supor que vá até o quadro 20. Botei aqui no quadro 20. E aí eu tenho uma modificação agora. Então, eu vou mudar o que eu quero. Então, vou rotacionar um pouquinho. Ó, só um pouquinho. Certo? Só um pouquinho. Ó, ele já indicou que teve uma modificação, só que eu não inseri o quadro-chave para confirmar a modificação. Então, vou vir aqui de novo no I. Opa, desculpa. Desculpa. O mouse em cima do objeto, né? Que eu quero animar. E ele perguntou o que eu quero. Vou botar os 3 de novo. Inserir o quadro-chave. Certo? Agora, olha que beleza. Vou apertar barra de espaço no teclado no tempo 0. Certo? E aí, como a animação só tem uma modificação no 20, o restante ela fica igual, porque aqui tem 250 quadros, né? A gente pode aumentar o número de quadros e tal, mas vamos deixar assim, para não mexer em mais propriedades. Ó. E aí, beleza, subiu um pouquinho. Aí vamos supor que 20 quadros depois ela desça, né? Então, ó, botei aqui na posição 40, peguei aqui na rotação no eixo Y e vou descer aqui um pouquinho, para voltar mais ou menos onde estava. Tá? Beleza. Agora eu tenho que confirmar. Então, ó, mouse em cima do objeto e Location, Rotation, Scale. Ó, vamos ver como é que está ficando. Espaço. Ó, viu? Já parece um objeto vivo. É, aí vamos supor que, no mesmo tempo que ele suba de um lado, do outro desça. Né, desse lado desça. Não tem problema. Vem para cá para o quadro 1, seleciono um novo osso e vou. Ó, repara que não tem mais os quatro chaves. Por quê? Esse aqui é o grande barato. Cada objeto no Blender tem a sua própria linha do tempo, que são paralelas. Então, eu sei que já acontece uma animação em 40 quadros aqui. Vou fazer uma animação em 40 quadros desse lado. Aí você fala assim, professor, eu queria que só mexesse daqui depois que fizesse os 40 quadros. Aí, meu primeiro quadro seria aqui, meu primeiro quadro-chave. Entendeu? Vamos até fazer assim, para vocês terem a noção. Que aí não ia acontecer nada com esse bone do 0 até o 40, só ia acontecer com o outro lado. Então, vou começar a animação desse bone no tempo 40, mouse em cima do objeto que eu quero animar e Location, Rotation, Scale, certo? Vai começar normal. Vou lá para o tempo 60, vou rotacionar ele para baixo, para ser diferente. Tá? Certo? Agora vou confirmar apertando o I, Location, Rotation, Scale, já tem um outro quadro-chave. Vou vir aqui para o 80, vou rotacionar um pouco mais, né, para cima. E vou confirmar com o I, inserir o quadro-chave. Agora, repara que nesse cara daqui, ele vai de 20 em 20 quadros. Então, ele sobe e desce, né? 20 quadros. Ele levou 20 quadros para descer aí mais ou menos 45 graus, né, da rotação. Só que nesses aqui, se você reparar, nos 20 quadros do 60 até 80, ele não sobe só 45 graus, ele sobe quase 90, tá vendo? 75, né? O que vai acontecer? Essa animação aqui vai ser mais rápida do que a outra. Porque essa demora 20 quadros para rotacionar 45 graus. 25 graus, né, eu acho. A outra demora os mesmos 20 quadros, embora seja em tempo diferente,
mas ela aumenta, ela tem uma movimentação maior, né? Um ângulo maior. Então, ela vai ter que demorar os mesmos 20 quadros. Então, ela vai ser mais rápida. E é assim que a gente dosa a velocidade de animação. Se você quer que um personagem demore 1 segundo para correr 100 metros, né? Você vai botar 24 quadros e ele vai fazer ele andar 100 metros. Se você quer que ele corra os 100 metros em 2 segundos, você vai colocar mais quadros, entendeu? E aí ele vai demorar mais tempo para fazer aquela distância. A ideia é a mesma coisa aqui, é cálculo simples. Então vamos voltar no tempo zero e vamos apertar o barra de espaço para ver. Ó, tá vendo? Lógico que eu fiz uma coisa aqui muito mecânica, né? Porque um movimento orgânico, ele não vai ser assim, vou mexer de um lado primeiro, depois vou mexer do outro, entendeu? Você pode brincar com isso. Mas é só para a gente ter uma visualização melhor aí da animação. Então, ó, subiu, desceu. Beleza. Então já animamos o Bonnie. Pode fazer qualquer tipo de movimentação. Por exemplo, se você quisesse rotacionar no outro eixo, também poderia, ó, tá vendo? Fazer assim, tá? Eu não vou fazer. Mas você pode rotacionar o que você quiser. Como você pode aumentar o tamanho, diminuir. Qualquer ferramenta você pode animar, certo? Só o que você tem que levar em conta? Que você tem que ter o quadro inicial, o quadro final, fazer a modificação, inserir o quadro-chave, certo? Continuou, mudou o quadro, fez a modificação, inseriu o quadro-chave. E sempre com o mouse em cima do objeto que você está animando, para ele saber qual a linha do tempo. Correto? Beleza. Primeira parte feita. Já temos uma pequena animação aí na nossa célula. Agora, a gente vai animar esses enrugados aqui da célula. Para parecer que, né, é uma coisa assim mais líquida e tal. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vou dar um zoom, porque senão vocês não vão ver nada. Vou vir aqui agora, voltar com a ferramenta seleção. Agora, eu não preciso me preocupar com o Bonnie, eu só vou animar a forma. Então, vou voltar aqui para o Object Mode. Eu não vou mexer no Bonnie agora, selecionei só a forma, tá vendo aqui? E aí, quem é que dá esse enrugado para essa forma? É aquele modificador Displace, ó, que é esse daqui, ó, Displace, tá vendo? Na janela de propriedades dos modificadores. Aqui no Displace, eu vou animar essa propriedade aqui de força, tá? Eu poderia mudar outras propriedades e animar também, direção e tal, mas eu vou mudar só essa daqui, para não complicar. Então, ó, vou vir aqui, dar um zoom. Ó, tempo 0 é onde eu quero que comece. Tempo 1. Então, tempo 1, estou aqui com a forma. Agora eu vou animar isso. Então, ó, o mouse aqui em cima dessa propriedade, tá vendo? Não é na forma, porque agora eu quero animar os valores da propriedade. Então, vem aqui, ó, mouse em cima do valor da propriedade, vou apertar aí, ó. Inserir um quadro-chave. Repara que ficou amarelo. Ele já sabe que eu vou animar essa propriedade. Ó, quadro 1, keyframe, propriedade. Olha o que ele inseriu aqui, ó. Tá vendo? Propriedade de animação. Ele criou um link. Então agora eu vou lá no tempo 50. Vou vir aqui de novo na força, tá vendo? Mouse em cima dela, tá verde. Vou inserir vou mudar logo, né? É sempre mudando antes. Então vou botar aqui, ó, tá 0.06, vou botar 0. Vou duplicar 12, tá? Vou apertar Enter. Repara que mudou a forma. Repararam? Chegou a reparar, não? Talvez é igual mágico, né? Eu chamo a atenção para um lado e a mágica acontece do outro. Ó, tá aqui. Tô com a forma selecionada, vim com o mouse aqui em cima. Ó, vou clicar. Olha como é que ela tá. Vou botar 0.12 e vou apertar Enter. Ó, como é que ela enrugou, tá vendo? Mudou o enrugado dela. Feito isso, repara que ficou vazado aqui, ó, que ele indicou que ainda não inseriu o quadro-chave. Ele me avisa. Então, ó, com o mouse em cima da propriedade, do valor da propriedade, e pronto, ficou amarelo, preencheu o losango e inseriu o quadro-chave. Tá vendo? Ele me dá 3 indicações visuais que eu inseri o quadro-chave. E agora que beleza.
Além de ter a animação das bordas, eu tenho a animação dela enrugando, tá vendo? Beleza, ó. Tá enrugando e tá mexendo nas bordas. Então, vou diminuir o zoom com o scroll do mouse e vou fazer uma coisa aqui que eu senti falta, ó. Deixa eu selecionar aqui os dois, né, no Object Mode. Vou lá para o... perdão, peraí. Eu vou selecionar os dois aqui. Vou para o wireframe, que eu quero mexer nesse bone, porque tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Vou corrigir uma coisinha aqui. Peraí. Aí. Pose Mode. Ó, nesse cara daqui, no tempo 80, ele foi para cima, mas eu não fiz ele voltar, certo? Vou fazer ele voltar agora. Para não ficar com a aba para cima no final para sempre, tá vendo? Fazer ele ficar horizontal de novo. Então, ó, selecionei o que está parado aqui no alto, que é o último quadro. Vou contar mais 10 quadros só, para ele voltar mais rápido. Vou girar para ele voltar para a posição horizontal, né? E com o mouse em cima, vou inserir o quadro-chave. Location, Rotation, Scale. Pronto. Agora, a animação vai ser assim, ó. Ele sobe um lado, desce, sobe. Viu como é que foi mais rápido? E voltou. Tá vendo? Repara. Total controle do objeto. Beleza. Ok. Então, já fizemos dois tipos de animação. Do Bone e do modificador. Vou pausar aqui a animação. E agora vamos animar com as ferramentas com as ferramentas. Quais animações que eu vou fazer? Uma é fazer esse objeto deslizar, né? E a outra é fazer ele ficar girando, rotacionando, igual a gente viu naqueles vídeos lá. Que eu já nem sei se está aberto. Tá aqui, ó, tá vendo? Fazer tipo isso aqui, ó, ele rotacionando. Então vamos lá, para finalizar, né? Então, ó, tô com um cara aqui, vou mexer no meu painel. Lembra do atalho? Shift com o botão do mouse do scroll pressionado. É o atalho. Mas eu posso usar a mão, né? Só para a gente lembrar. Essa mãozinha aqui do canto direito. Ok. Então, posicionei mais para cá para poder fazer a animação. Então, vamos lá. Agora eu vou usar a ferramenta de mover. Eu tenho que estar com os dois objetos. Na verdade, tem que estar só com o esqueleto, porque como eu já criei o parentesco entre o esqueleto e a forma, se eu mover o esqueleto, a forma vai junto. Então, selecionei o esqueleto no Object Mode, né? Tem que ser no Object Mode. Ó, vim aqui, selecionei só o esqueleto. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Shift, botão do meio. Ó, selecionei só o esqueleto. Se eu for lá no wireframe, eu vejo que só está o esqueleto selecionado. Tá? Vou tirar um pouco o zoom, vou rotacionar um pouquinho para a gente ver melhor, meio lateral. Beleza, estou com ele selecionado. Ferramenta mover, né? Os quadros anteriores já estão aqui, né? Porque como a gente vai mover o esqueleto, ele está mostrando as rotações que a gente fez nesse esqueleto, né? Então, vamos lá. Quadro 1, mouse em cima do objeto, aperto o I. Eu vou mover tanto a locação como a rotação. A escala não, mas eu vou marcar os três. Beleza, esse seria um quadro inicial. Repara que agora o que está amarelo? Ó? São todas as propriedades dele, que a gente escolheu. Location, Rotation e Scale, aqui nas propriedades de transformação. Só que eu vou usar a própria ferramenta. Aqui eu podia mudar os valores, mas eu vou usar a ferramenta. E aí, como é que eu movo? Eu quero mover ele para cá, no eixo Y. Ah, desculpa, peraí, voltei. Eu estou no quadro 1. Eu vou lá para o quadro 20, não, vou lá para o quadro 70, certo? E aí sim, agora eu vou mover ele para onde eu quero que ele termine a animação. Eu quero que ele vá um pouco na diagonal, então eu vou botar ele um pouquinho para cima, certo? Pronto, já chegou na posição que eu quero. Então, ó, com o mouse em cima do objeto e... Ó, repara que ele já me disse aqui quais são as propriedades que foram mudadas, ó, o eixo X e o eixo Y. Então, eu voltei aqui, ó, I para inserir o quadro-chave, Location, Rotation, Scale. Pronto. Já tem um novo quadro-chave. E agora, ó, repara, vou voltar aqui, espaço. Olha lá. Certo?
Pô, ninguém fez cara de espanto. Isso aqui é uma mágica, gente. Olha lá. Incrível. Agora, para ficar mais real, vamos lá. Vamos fazer ele rotacionar também, enquanto ele anda, né? Então vamos lá. Já tem um. Ele ficou meio rápido. Se eu quiser que ele seja lento, vocês sabem como é que é. Eu tenho que fazer, por exemplo, demorar mais quadros aqui, ó. Desculpa. Vou clicar fora para desselecionar os quadros. A minha animação demora 70 quadros. Então ela vai demorar lá, essa velocidade até chegar lá aos 70. Se eu quiser que seja mais lento, basta eu selecionar só o quadro-chave final da ferramenta mover, da animação que eu fiz com a ferramenta mover, e aumentar o número de quadros. Então ele vai demorar mais tempo para percorrer a mesma distância. Então vamos supor, 120 quadros. Ó, ó como é que ficou mais lento. Tá vendo? Que agora ele demorou 120 quadros. E assim por diante. Então, beleza, vamos deixar no 120. Agora eu vou fazer rotacionar. Então, voltei para o quadro 1. A ferramenta agora vai ser Rotate, né? Rotação. Vou clicar em Rotate, está aqui. Quadro inicial, mouse em cima do objeto que eu quero animar. E agora, só para vocês verem que funciona, eu vou escolher só a opção Rotate. Ó. Mas poderia ser as três, tá? Selecionei a primeira, vou lá no 120, certo? E vou rotacionar como eu quero. Eu quero rotacionar ele no eixo XY, né? Para ele girar assim. Então, vem aqui no verde, né? Olha o Y aqui, tá vendo? Para você saber qual é a cor de cada eixo. Esse verde é o Y, o azul é o Z e o X é o vermelho. Então, vamos lá. Vem aqui, ó, rotacionar. Repara que quando eu vou girando, ele vai criando uma marca meio acinzentada clara, tá vendo ali? Ele indica, por exemplo, quanto que vai rotacionar. Se eu quiser 2 giros, ó, 3, ele vai calcular isso, tá vendo? Então, eu vou querer que ele dê um giro só, mas não um giro completo, até aqui mais ou menos, tá vendo? Mouse em cima e, para confirmar, rotation. Então, pronto. Ó, vamos ver como é que vai ficar agora. Voltar lá para o início. Olha lá. Em relação às cores, só para a gente ver antes, vou centralizar aqui um pouquinho, lembra do atalho? View, viewpoint, V de frente, lembra? Ou então, align view e visualizar o cursor, centralizar o cursor e ver tudo que tem na tela, né? Colocar no centro. Mas eu vou dar um zoom por aqui, vou dar uma navegada aqui para baixo. E para botar cor, lógico que existem outras formas, né? Por exemplo, eu posso colocar texturas, aí a textura envolve todo o objeto, posso colocar rótulos, posso colocar textura em cima de textura, tem tudo uns recursos aí de cor que como eu falei, eu não vou complicar, porque isso aí você consegue procurar na net muito fácil, mas vou mostrar onde acontece isso, né? Então, vamos supor, selecionei aqui o objeto, aí eu vou vir aqui, ó, em material, tá vendo? Esse globo que tem aqui, e aí eu clico, deixa eu só tirar aqui as câmeras de cima, e aqui, ó, vocês reparar, já está com a cor aplicada, ó, cor base. Então aqui eu escolho a cor que eu quero, eu escolhi já vermelho. Mas eu É assim poderia que nós fazer alguns fazemos. outros efeitos. Mas eu conseguiria colocar outras misturas aqui, ó, no subsurface, tá? Posso colocar metálico, tá? Colocar mais metálico essa cor e tal. E para vocês lembrarem, a textura é nessa última, né, que a gente usou para fazer o displace, né? A gente foi aplicar o efeito displace e aplicou a nuvem para ele ficar deformado. Mas se eu não quiser usar um modificador, só quiser colocar textura, é aqui que eu vou colocar, entendeu? Então são esses dois últimos botões aqui. Um por material, que seria de que aquele objeto é composto, uma madeira, uma cor, plástico, né, metal e tal. E a textura, que aí são imagens mapeadas, né, por bits, são imagens mais complexas, né? Que a gente consegue colocar aqui como textura. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma rocha, era melhor usar uma textura. Beleza. Então,
é ali que a gente coloca a cor. Aí você fala, professor, tá tudo branco. Por quê? No view aqui, ó, nesses quatro botõezinhos, para eu ver as cores, tem que vir aqui, ó, shading, que é a última opção. E aí, quando eu clico em shading, ele já mostra a minha área pintada, né? Vermelho, todos os objetos. Agora você fala assim, ó, se não tivesse luz, eu ia ver tudo acinzentado, tá? Só tá vermelho aqui porque eu coloquei a luz. Isso é uma coisa que vocês têm que sempre se preocupar. Não adianta desenhar, modelar e não colocar luz na tua cena, senão você não vai ver os teus objetos do jeito que eles têm que ser, entendeu? Então eu já coloquei uma luz aqui, usei uma luz solar, né? São quatro tipos de luz. Coloquei a solar, deixei ela no alto para iluminar, como se fosse uma luz é, paralela, né? Como vem o sol mesmo, né? Então tá bom. E aí, se eu der aqui o play, eu vou ver a animação e vocês vão reparar que só um que não está se mexendo, né? E aí a gente vai animar aqui só para relembrar como é que é. E aí eu mostro para lembrar também como é que exporta, para vocês terem o vídeo como eu fiz ali. Então tá bom, vamos lá. Já tem aqui a animação, eu já sei que ela dura mais ou menos 140, 150 que eu fiz. Alguns eu fiz um pouco variado para não ficar para ficar mais orgânico. Então, eu fiz variado. Então, tem uns que vão mais rápido, uns que giram mais, outros que giram menos, outros que vai mais lento. Eu vou pegar esse daqui, vou clicar no bone dele, né? Porque o bone já está ligado ao objeto. Vou vir aqui, ó, quadro zero, inicial, quadro 1, onde começa a animação. Vou iniciar do jeito que ele está. Então, com o mouse em cima do objeto e vou escolher, eu poderia escolher, por exemplo, Location e Rotation, que eu não vou mexer na escala, né? Então, eu vou fazer assim, já que eu não vou mexer na escala, vou escolher Location e Rotation, que é o que eu vou animar aqui. Já tem meu primeiro quadro-chave, é o início do objeto. Vou lá para o quadro final da animação, por exemplo, 150 aqui, 140, 150. Vou reposicionar a minha área de trabalho para poder levar a massa até lá. Então, ó, já está selecionado aqui, vou pegar a seta, vou arrastar para cá, fica à vontade. Vou subir aqui, ó. Deixa eu dar uma rotacionada aqui, mais ou menos. Vou posicionar mais ou menos aqui. E vou rotacionar também, né? Para ele poder vir daquela forma mais realística, né? Então, já estou com ele posicionado aqui. Além de mover, eu vou rotacionar ele. Fazer ele rotacionar bastante, só para a gente brincar. Peraí, tá. Eu acho que eu vou fazer com vermelho para ficar diferente. Vamos fazer diferente aqui. Vou rodar uma, duas, três. 3,5, tá? Rodei 3,5, né? Posicionei no lugar certo. Agora, para confirmar a modificação, vou apertar I com o mouse em cima do objeto que eu quero animar. Então, apertei o I. O que que eu movi aqui? Location e Rotation. Então, vou confirmar. Pronto. Agora já tenho a minha nova massa também animada, tá vendo? Vamos só visualizar e ver como é que fica. Ó, tá vendo? Minha nova massa ali junto animada. Ok. Agora, para eu visualizar na hora de exportar, lembra de outra coisa. Além da luz, das luzes, eu preciso da câmera, né? Repara que eu já coloquei uma câmera aqui. Mas é muito simples. Eu vou tirar essa câmera. Vamos tirar essa câmera, só para vocês verem como é que funciona. Ó, a câmera está posicionada aqui. Ela é um objeto normal. Ó, a câmera está aqui, ó. Posicionei ela aqui, virada num determinado lugar, virada para onde as massas vão passar, tá? E é muito simples. Eu apaguei a câmera. É só vir aqui, ó, adicionar câmera. Ele posicionou onde está lá o meu cursor 3D, né? E aí a câmera é melhor você controlar pelas propriedades da câmera. Então, eu vou ver aqui, ó, Location X, vou posicionar ela mais para cá. Repara que acho que ela está virada para onde eu estou.
Vou posicionar Y mais para cá. Opa, opa, foi muito agora. Peraí, desculpa. Ó, vou posicionar ela um pouquinho mais para trás e vou subir ela no eixo Z. O que que ela está pegando? Eu ainda não sei. Então, eu vou clicar nela aqui, ó, na câmera, tá vendo? Ó, vamos mexer aqui no ponteiro da animação, vamos ver se, ó, tá vendo como é que os objetos estão passando em cima dela e a câmera não está pegando? Não tem problema, vou posicionar aqui mais ou menos e agora eu vou voltar lá para editar a câmera. Já sei que os objetos estão passando mais acima e aí eu vou vir aqui no eixo Z, do Z e vou subir mais, ó, tá? Vou lá ver de novo como é que tá, ó. Tá pegando só uma, porque tá muito próximo. Se você quiser esse efeito, tudo bem, não tem problema, mas eu quero que ele pegue todas as hemácias passando, tá? Então, eu vou voltar lá para a visão, vou posicionar as hemácias mais ou menos aqui, ó. E aí, agora o que que eu vou fazer? Vou pegar minha câmera e vou distanciar ela um pouco mais, ó. Em vez de ela ficar muito perto, eu vou trazer ela bem para trás. Ó, já tá tendo uma visão melhor. Já que eu sei que ela está selecionada, mexer direto aqui, ó. Tá vendo? Estou posicionando a câmera, vou dar mais um pouquinho para cá, tá? Vou descer um pouco, vou subir um pouquinho, ó. Acho que agora já funciona bem, né? Tá vendo? Essa vai ser a câmera. Então é isso que vai ser exportado no meu vídeo. Então eu vou posicionar lá, só vou testar para ver. Apertei o barra de espaço, tá ele aí. Beleza. Para mim tá ok. Já fiquei satisfeito. Então, vou pausar. E aí, para exportar, da mesma forma que a gente exporta a imagem. Ó. Eu venho aqui em propriedades da renderização, e aí eu posso colocar efeitos, né, se eu quiser. A gente falou sobre esses efeitos, né? Um é como se eu estivesse filmando de uma câmera e o outro ele vai mexer com os reflexos em cima dos objetos para trazer uma sensação mais de realidade. Mas nesse caso aqui não é tão importante, embora eu tenha deixado marcado. Depois eu vou vir aqui na opção que parece uma impressora, né? Output, propriedade de output. E o que mais importante aqui é a extensão que eu vou exportar e o local que eu vou salvar. Para como eu vou salvar em vídeo, não adianta eu exportar em PNG, JPEG. Eu tenho que exportar em AVI ou FFmpeg. Eu vou escolher AVI, que é uma extensão que quase todos os programas aceitam sem muita dificuldade, né? Porque já tem os codecs para isso. Então, escolhi aqui o AVI, certo? Escolhi o lugar que eu vou salvar, coloquei download, pasta downloads. Posso colocar na pasta do projeto, se eu quiser, tá? Eu vou deixar na pasta download mesmo. Não, eu vou botar na pasta do projeto. Então, vou vir aqui em desktop, projetos, Workshop Blender e vou salvar, certo? Tá ok. Então, já estou aqui com minha animação pronta, já configurei para exportar. E aí é só vir aqui no menu Render. E em vez de renderizar a imagem, agora a gente vai renderizar a animação. Tá ok? Ó, cliquei em renderizar a animação. E aí ele vai demorar um tempinho aqui para exportar. Não sei se vale a pena ficar esperando. Tá? Ó, tá vendo? Ele está indo quadro a quadro aqui, ó, renderizando. Tá? Agora, eu coloquei uma câmera estática. Tá? Lembre-se que a gente pode animar os objetos. Então, eu poderia animar a câmera como se a câmera estivesse acompanhando as hemácias. E aí, se vocês quiserem treinar, vocês podem treinar isso, entendeu? Depois de colocar a câmera. A gente pode disponibilizar esse arquivo aí, tá? Então, tá Sim, bom. depois nós podemos disponibilizar na Drive, não há Tá ok. problema. A gente coloca lá e vocês podem explorar esse arquivo e podem mudar coisas. Então, você pode colocar mais hemácias. Só toma cuidado do seguinte: se você pegar uma dessas que já está animada e clicar ela, mesmo que você reposicione ela, quando você der play, ela vai voltar para o lugar de origem dela, tá com as propriedades que você copiou, entendeu? Então, se você quiser reaproveitar, você tem que apagar a animação de movimento
posição de para onde ela vai e para onde e como ela rotaciona e fazer, entendeu? Para ela entender que é um objeto em outra posição. Isso. Eu ia falar mais alguma coisa? Ah, sim. Aí uma forma que vocês podem estar explorando esse exercício é animando a câmera junto, né? Colocar, de repente, a câmera pegando as hemácias no início da animação e conforme elas vão indo, né? Que elas estão indo mais ou menos juntas, você bota a câmera para ir animando para ficar o tempo todo na câmera. Porque do jeito que a gente fez, é como se fosse uma câmera parada e as hemácias passam, entendeu? E aí você pode exercitar isso fazendo a câmera acompanhar as hemácias todo, tá bom? Então, é isso, ô, Diana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que a Diana agora vai assumir o workshop. Para fechar, por default, por início, né, por defeito, é 250 quadros. Repara que o meu está com 185. Por quê? Eu mudei aqui, ó, nas propriedades, tá vendo? Para exportar, né, no output, nas propriedades de output, eu mudei aqui de 250 para 185. Como eu também poderia dizer que a animação não começa no quadro 1, começa no quadro 80, por exemplo. Porque você pode fazer como no cinema, você pode fazer vários filmes e depois criar uma narrativa num programa de edição de vídeo, entendeu? E aí fazer cenas que mudam de ângulo, pega, por exemplo, as hemácias vindo de lado, daqui a pouco pega as hemácias acompanhando uma outra cena, aí depois pega as hemácias vindo de frente. Você pode brincar com isso, acrescentando um programa de edição de vídeo e exportando os vídeos aqui, tá? Da forma que você quiser, usando as câmeras, tá bom?